Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as relações conjugais terapêuticas. Quando essa condição ocorre e quando ela não ocorre. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Denise Magalhães, psicóloga, diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de casal e família. Aqui as nossas aulas são 100% online. Temos vários professores para ensinar você a trabalhar com casais e famílias. Você pode optar por fazer estágio com supervisão. E a entrada no curso acontece durante todo o ano. Nós temos a modalidade de módulo circular de aprendizagem. Ficou interessado? Entre em contato com a gente por diversos canais, aqui no vídeo, Instagram, WhatsApp, enfim, respondemos todos. Relações conjugais terapêuticas. Primeira coisa que a gente vai entender, um casal, vou tratar aqui de um casal heteronormativo, pode ser um diferente disso. Nós temos frequentemente dois elementos para compor um casal. Vou falar, Maria é a primeira pessoa, José, o segundo elemento do par, para a gente cuidar dessas histórias, tá? Então, cada elemento do par traz, antes de formarem uma conjugalidade, eu vou usar a terminologia traumas em sua trajetória pessoal. Todos nós possuímos pequenos, médios ou grandes traumas em nossa trajetória pessoal. Eu estou considerando trauma sofrimentos, dificuldades, como um objeto que cai e amassa e fica amassado, aquela forma disforma, né? Aquele disforme, eu estou considerando um trauma, tá? No psiquismo, na vida do sujeito. Aí vem um ponto importante. Qual a abordagem que você está usando, Denise? Abordagem psicanálise winnicottiana, também associo a psicanálise de família e também associo a teoria sistêmica, para eu falar isso que eu vou trazer aqui para vocês. Portanto, frente a esse trauma que todos nós possuímos na trajetória da nossa vida, aquela parte que ficou traumatizada, nós consideramos, a Denise considera, que ela pode ser remodelada, tá? A partir de quê? A partir de um ambiente que cumpra uma função facilitadora para a reorganização daquele amassado que ficou no objeto. Portanto, considerando o objeto como o sujeito, cada elemento do par possui traumas de várias ordens em suas vidas. Isso antes de entrarem na conjugalidade. Então, quando esses dois elementos do par iniciam um processo conjugal, eles iniciam uma trajetória a dois, cada um com seus traumas. Essa trajetória a dois pode ser terapêutica para reorganizar os traumas, em maior ou menor grau, essa reorganização, os traumas das histórias dos elementos do par, tá? Como que vai acontecer essa reorganização? A partir do ambiente facilitador, que a conjugalidade vai fomentar para cada elemento do par. Então, eu vou trazer um exemplo bem simples, bem didático, para a gente compreender o que seria uma relação conjugal terapêutica. Vamos dizer que a primeira pessoa, Maria, em sua trajetória pessoal, ela tem a experiência de não ter sido uma pessoa desejada. Desejada por quem? Desejada pelos familiares, num primeiro momento, pelos pais,
e porque não foi desejada, ela acaba levando aquele rótulo para a sequência dos outros relacionamentos em sua vida. É esse o exemplo que eu estou trazendo. E num determinado momento ela encontra João e os dois começam uma relação conjugal. Por motivos que não vêm ao caso, o João passa a desejar Maria. Ele deseja, ele a admira, ele se sente atraído, afetivo, sexualmente, ele gosta de estar com ela, ele expressa o desejo por ela no cotidiano, tá? Isso é uma forma de expressão amorosa. Gente, veja, o João representa tudo que Maria nunca teve nesse recorte didático que eu estou trazendo para vocês. Agora, olha que interessante. Para que esta relação seja considerada uma relação terapêutica, não basta o João desejar a Maria, que nunca foi desejada. Isso não basta. É necessário que Maria usufrua, saiba usufruir do desejo que João tem por ela. Como que Maria vai usufruir disso? Ela precisa aproveitar esse ambiente que eu estou chamando de facilitador, que é o desejo que João tem em relação a ela. Ela precisa aproveitar e reconstruir-se na ordem de se fazer desejar. Ela precisa reconstruir aquele amasso, aquele trauma que ela traz na história pessoal antes de conhecer o João. Para que ela usufrua desse ambiente facilitador, é importante que ela consiga trabalhar o seu magnetismo, trabalhar o seu erotismo. É importante que ela consiga aflorar, porque eu estou falando de uma mulher, o seu lado feminino, como pessoa, como mulher, o seu lado materno, se ela for mãe, o seu lado profissional, se ela estiver trabalhando. Então é preciso que ela deixe aflorar o melhor que ela tem, aproveitando o terreno fértil que é o desejo que João tem por ela. Tá? Então, esta relação pode ser considerada uma relação terapêutica. Gente, para Maria deixar aflorar e usufruir, reconquistar, ou tira o conquistar a si própria como pessoa, já que ela não foi conquistada lá atrás pelos pais, não foi, e carrega aquele rótulo de não ter sido desejada, não ser uma pessoa desejada. Se ela traz esse rótulo, não vai ser num passe de mágica que ela vai desconstruir essa história e passar a ser uma pessoa firme, uma pessoa vibrante, uma pessoa presente, uma pessoa cheia aonde ela estiver, ainda que João a deseje. Será necessário que ela usufrua desse ambiente facilitador, que é o desejo que João tem em relação a ela, para que ela faça uma longa e contínua reconstrução de si mesma. Em termos técnicos, a gente está trabalhando com processos da identificação projetiva, que é um termo, quem usou muito foi Melanie Klein, outros autores também. Também estou trabalhando com o espaço transicional, que é uma terminologia da psicanálise winnicottiana, quando a gente fala da identificação projetiva, aspectos da ordem da trajetória da experiência de Maria são
projetados na relação atual, que ela fala, eu nunca fui desejada, mas ela permite-se ser desejada, porque o desejo é de João, mas isso não basta. Ela precisa se permitir ser desejada continuamente por aquele homem que a deseja. Então, a gente aqui já aborda o espaço transicional, que eu gosto muito dele, mas também falamos de vários conceitos dentro da abordagem sistêmica, que é essa fronteira entre eu e outro, essa construção que se faz na ordem da intersubjetividade. Tá? Então, neste pequeno recorte, a gente está dizendo que haveria sim a conjugalidade de produzir um espaço terapêutico. A gente fala que é a conjugalidade terapêutica, que é quando a construção do casal consegue remobilizar aspectos traumáticos da história de cada elemento do par. Eu estou dando exemplo de Maria, e desamassar aqueles traumas que ficaram. Agora, a conjugalidade pode acontecer dela não ser um espaço terapêutico, não é muito difícil da gente continuar o raciocínio clínico, né? Que seria quando, embora João a deseje, ela simplesmente não consegue fazer esse processo de recaptura de si mesma. Ela não consegue utilizar a fertilidade que o ambiente da conjugalidade promove para ela. Tem uma aluna minha, já nem é mais aluna, um dia ela falou uma coisa muito bacana. Ela virou e falou assim, era uma situação semelhante a essa que eu estou trazendo. E ela falou assim, a paciente não aceita o convite do outro. Eu falei, é isso mesmo. A paciente, no caso a Maria, não aceita o convite de João. João a deseja, ela não está aceitando esse convite. Neste caso dela não aceitar o convite, a conjugalidade não vai funcionar como um espaço terapêutico. Por dificuldades N, né, de Maria recuperar esse movimento traumático, né, esse movimento que ficou amassado na sua história. Recuperar-se neste movimento, recuperar-se deste movimento. Então, a conjugalidade, por mais que João a deseje, isso não vai funcionar para a conjugalidade, não vai funcionar para o João, não vai funcionar para Maria. Pode ser que eles passem anos juntos, que ele a deseje e que ela não se sinta desejada, embora ele a deseje. Agora, como que esse processo de recuperação da história pessoal, de recuperação do trauma acontece? Aí, gente, nem 5 anos de psicologia, né, nem uma formação em psicanálise consegue traduzir isso de forma didática. O melhor que eu estou trazendo para vocês são esses parâmetros didáticos para mostrar que existe essa possibilidade de recuperação. Numa clínica de terapia de casal, o profissional consegue identificar com o tempo se cada elemento do par está utilizando do espaço da conjugalidade para crescer subjetivamente, enquanto cresce a própria conjugalidade. Os próprios elementos do casal muitas vezes conseguem, fora da terapia, identificar se a conjugalidade promove o crescimento pessoal. Às vezes, fora da terapia, os elementos na conjugalidade não conseguem identificar porque estão muito envolvidos com o processo, né? Às vezes conseguem, às vezes não conseguem, mas frequentemente um profissional consegue identificar esse desenvolvimento que vai acontecendo, ou o profissional também identifica, olha, vocês estão juntos, a gente está trabalhando, está labutando no processo psicoterapêutico, mas não está havendo crescimento, porque um não consegue identificar a alteridade que o outro promove, a possibilidade que o outro traz para aquele espaço conjugal e individual.
Isso o profissional também pode identificar. Para não me estender muito, foi um pouquinho, bem resumida, de forma bem didática, do potencial terapêutico da conjugalidade. Conta para mim se você consegue identificar esse potencial nos clientes que você atende. Conta para mim as dúvidas que você tem para a gente continuar conversando.